E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Eu já vi a esquerda chamar o Bolsonaro de canibal. Agora o pessoal tá chamando ele de pedófilo por conta da expressão que ele usou de... Como é que era? Pintou um clima. Que ele já usou várias vezes, né? Uma expressão muito ruim de ser usada. Mas ele fala, pintou um clima, não pintou um clima. Ele é muito pobre. Não, é ruim, ele se expressa de maneira muito ruim. Muito. Mas estão falando que por conta disso, ele é pedófilo. Aí eu vi um pessoal da direita pegar um vídeo onde o Lula vai beijar uma menina e meio que ele tá indo na direção da boca sem querer e no final ele beija a testa. Nada acontece, mas o pessoal fala... É óbvio que ele não é ele pedófilo. Que é o ele pedófilo. E no final nenhum dos dois é, pô. E o pessoal pega essa narrativa pobre e fica replicando como se fosse verdade. Isso claramente é mentira. É muito fácil de falar. Só que tem coisas que estão no terreno da opinião. E aí o TSE, ele não tá entrando num terreno perigoso falando que, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Inclusive, censurando, de certa forma, plataformas. Eles fizeram uma censura prévia contra o Brasil Paralelo. Aí o pessoal não gosta e fala, tá certo, até uma hora que vai acontecer num veículo que você acompanha. A Jovem Pan também. Né? Várias pessoas que participam dos programas lá falam, vou ficar um tempo afastado da Jovem Pan, talvez até uma medida da própria emissora para evitar multa, para evitar perseguição. Mas a gente não está realmente abrindo um precedente que muito enfim, difícil de se... dias de trovão pela frente por conta do que a gente está vendo agora? Pela frente não, os trovões já estão aí junto com os anjos tocando a trombeta. Eu tô sendo mais desesperada. Cara, que assim, tranquilizador, né? Obrigada, sobre Bruno. especificamente assim, os direitos de resposta os direitos que foram concedidos para o Lula, assim, repito, não dá para saber, porque eu não tenho informações de quantos pedidos foram feitos pela campanha do Bolsonaro. E aí, com os números que se tem, a gente pode, enfim, fazer qualquer hipótese, que eles não estão entrando por conta disso. E aí, então, não dá para entrar nessa discussão. A respeito de mentira, as duas campanhas estão mentindo. Sim. Assim, e os respectivos apoiadores estão mentindo muito mais, né? Porque numa campanha você tem que mentir um pouco menos do que o sujeito que está lá atrás de um teclado está livre para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, se a campanha do Bolsonaro diz que o Lula vai fechar a igreja, isso é mentira, cara. O Lula não vai fechar a igreja se for eleito. Quer dizer, não tem nada assim que comprove esse negócio, entende? Ao mesmo tempo que foi o exemplo que você falou, você usar aquela opinião e afirmação lamentáveis do Bolsonaro a respeito das meninas venezuelanas, ele não se transforma em pedófilo por causa disso. Quer dizer, e esse pessoal, assim, quando vai fazer uma crítica ou atacar alguém, como os dois candidatos erram, o erro pode ser explorado para fazer crítica. Você não precisa inventar uma coisa. Então, assim, você pode dizer que o Bolsonaro não devia ter usado uma expressão que é nacionalmente conhecida há sei lá quantos anos, que pintou um clima, está se referindo a um desejo mútuo no âmbito amoroso ou sexual. Quer dizer, só na cabeça do Bolsonaro, no universo particular dele, que pintou o clima pode significar outra coisa que não o clima pode ser usado na sua relação com o Congresso? Pode ser usado. Não pode, mas assim, se ele usa isso para o Congresso, beleza. Mas ele usa para meninas venezuelanas, não dá. Outra coisa, que foi grave, assim, né? Eu acho que pior do que esse pintou o clima, porque você vê que ele não é pedófilo nem nada. Mas os caras usaram isso para acusar, mentirosamente, de pedofilia. Mas ele afirmar em duas ocasiões, em 2 podcasts diferentes, que as meninas estavam se prostituindo, isso é grave, entende? O presidente da República não pode dizer isso. Ele podia dizer o seguinte, olha, com essa fuga dos venezuelanos para o Brasil, existem regiões em que tem mulheres que estão se prostituindo porque não tem emprego. Ou até trazer um dado, né? Aumentou a prostituição. Podia falar mas de termos gerais, mas assim, apontar aquelas meninas que tem gravação dele na live dentro da casa, e tem que provar, assim, o ônus da prova é de quem acusa, não pode fazer isso. Eu realmente acredito que ele, em determinados momentos, ele esquece que ele é presidente de uma nação, entendeu? Realmente, assim, porque ele fala coisas que comumente a gente fala sobre senso comum, assim, digamos assim. Ah, todo mundo sabe que fulano é tal coisa. Óbvio que eu não tenho uma prova concreta, um ofício, pra me comprovar que fulano é alguma coisa, mas todo mundo sabe, a gente comenta ali no escritório. Isso todo mundo sabe agora. Todo mundo sabe. E eu, Bruno, você não falamos na nossa rede social, porque a gente sabe que tem pessoas a mais vendo. Eu, por exemplo, gente, eu tenho várias
Eu tenho várias informações de bastidores ali do Congresso. Assim que os câmeras entendeu? Que eu poderia falar, todo mundo sabe que lá na Câmara acontece tal coisa. Mas eu não posso falar isso, entendeu? Eu já entendo hoje. Às vezes eu dou até umas gafas, porque eu sou recente nessa coisa de Instagram, entendeu? Só tem 1 ano e meio que eu tô aí, botando a boca no trombone. Então, de vez em quando, eu dou umas gafas. Mas hoje eu já entendo que o que eu falo repercute ali num número de pessoas e que eu preciso ter mais cuidado. O presidente parece que não. Parece que ele ainda não entendeu que o que ele fala impacta, inclusive economicamente, na nação, repercute no mercado, na bolsa, na vida das pessoas diretamente, etc. Só que também, ao mesmo tempo, eu escuto muita gente falando assim, o Bolsonaro não está à altura de ser presidente, ele não está à altura de ser presidente do Brasil. Eu, particularmente, tenho uma leitura diferente sobre isso. Eu acredito que o nosso país ainda não tinha condições de eleger alguém muito mais polido do que o Bolsonaro. Vocês imaginam, honestamente, o Zema já dava para ter sido presidente? Uma pessoa com um discurso tão polido, refinado. O Luiz Felipe Dávila, por exemplo, dava para ter sido presidente do Brasil. O Brasil já estava preparado para ter um presidente que se comunica dessa forma, que traz referências filosóficas, bibliográficas para o discurso, que fala sobre economia de uma maneira refinada. O Bruno faz ironia. O povo não se identifica. O Bruno faz ironia, o povo não consegue nem... Eu vejo o Bruno explicando toda hora alguma ironia. Toda hora eu falo, gente, é impressionante. Então, assim, eu não sei se o Brasil... Eu nem tô me tirando do escopo, me colocando acima, nem nada. Eu, inclusive... O que a gente quer para o nosso país? A gente realmente, o Brasil estava preparado, a gente realmente elegeria um presidente altamente polido, com um discurso refinado, arrumado, um cara com postura, não sei. Olha quem foram os últimos presidentes. A gente elegeu um analfabeto 2 vezes, depois a gente elegeu a Dilma, que estocava vento, depois o Michel Temer assumiu, que era já uma pessoa refinada e polida, mas ele não foi eleito para estar lá. E nem seria se concorresse então, depois pelas pesquisas. A gente elegeu o Fernando Henrique Cardoso, realmente, mas ele afinou o discurso dele muito na época da eleição. Ele teve que fazer um rebranding nele também para se eleger. Então, assim, eu não sei até que ponto o Brasil estava preparado já para ter um presidente polido e refinado. Eu acho que o Bolsonaro erra muito, assim. Se ele tivesse ficado calado 4 anos, eu acho que a intenção de voto dele estava maior. Mas, ao mesmo tempo, ele se comunica com muita gente que se identifica com o jeito dele. É aquilo que o Bruno estava falando, o voto, ele é irracional. Então, tem gente que vota nele só porque ele come pão com leite condensado. Entendeu? Com a camisa aberta e corta o cabelo na lavanderia da casa dele. Então, realmente, eu não sei até que ponto dava. Eu acho que a gente está passando agora, vai passar, né, por um processo de qualificação maior do eleitorado. As pessoas estão se antenando mais também sobre debates econômicos, entendendo o que significa. Ninguém nem sabia o que significava, mais Estado ou menos Estado na economia. O que é isso? Agora que as pessoas estão começando a entender o que isso significa, o que isso representa na vida das pessoas. Então, quem sabe, aí sim a gente esteja preparado daqui a 4 anos para um Zema, por exemplo, entendeu?